Olá! Hoje a gente vai falar sobre uma ideia muito poderosa para a inteligência emocional: o desapego. E olha, não é sobre indiferença, não. É sobre uma estratégia mesmo, para parar de dar murro em ponta de faca e focar a nossa energia onde ela faz diferença de verdade. Sabe aquela sensação? Aquela conversa que fica ali, ó, martelando na cabeça? O negócio que não deu certo, a oportunidade que parece que foi perdida para sempre? É um ciclo vicioso, né? Parece que suga toda a nossa energia e no fim do dia, o esgotamento é total. Pois é, o nome disso é apego. É quando a gente se agarra com unhas e dentes, sabe? Mentalmente, a resultados, a pessoas, a situações que, na real, estão totalmente fora do nosso controle. E o ponto-chave é esse, é o apego, não o que aconteceu, que continua alimentando o sofrimento muito, mas muito tempo depois. Então, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Como é que esse apego vira essa fonte de dor que muitas vezes age em silêncio, sabe? A gente nem percebe direito de onde ela está vindo. E essa dor, ela aparece de tudo que é jeito. Pensa só, é aquela venda que não rolou e que a gente fica remoendo toda a santa noite. É o relacionamento que já terminou, mas que continuamos carregando como se fosse uma mala pesada. Aquele plano que era para ser perfeito e que agora só traz culpa. Tudo isso, no fundo, é o tal do apego agindo e nos deixando presos. Ok, mas agora a gente precisa esclarecer uma coisa muito importante, porque existe uma confusão enorme sobre o que é desapego. Muita gente acha que é uma coisa, quando na verdade é outra bem diferente. Vamos ver isso direitinho? Olha só que diferença. Desapego não tem nada a ver com indiferença, com frieza emocional. Não é fingir que não se importa. Pelo contrário, é sobre ter uma aceitação serena daquilo que a gente não controla. É sobre redirecionar a nossa energia. É a sabedoria de parar de gastar vela com defunto ruim e focar onde a gente pode, de fato, fazer alguma coisa, criar alguma mudança. E essa ideia, gente, não é de hoje, né? A famosa oração da serenidade resume isso de uma forma perfeita. Aceitar o que não dá para mudar, coragem para mudar o que dá e talvez o mais difícil, sabedoria para saber a diferença. Esse é o coração do desapego. É o caminho para ter um pouco mais de paz. Interessante, né? E esse sofrimento que vem do apego, ele costuma atacar em três frentes, em três tempos diferentes. Vamos olhar para cada um deles para entender melhor como isso funciona na prática. Então, onde é que esse apego se instala? Bom, basicamente em três lugares: no passado, no presente e no futuro. Ou seja, a gente se apega ao que já foi e não volta mais, a gente briga com o que está acontecendo agora e a gente tenta controlar o que ainda nem chegou. Vamos começar pelo passado. Quando a gente fica preso lá, entramos num modo que a psicologia chama de ruminação. Sabe o que é isso? É ficar repassando a mesma história, os mesmos erros, as mesmas mágoas na cabeça, de novo e de novo. É como se a gente tentasse consertar o que já aconteceu, só que dentro da nossa mente. Isso, além de ser impossível, suga uma energia absurda e é um prato cheio para a depressão. E no presente? Bom, no presente, o apego vira resistência. É brigar com o trânsito parado, ficar indignado com a decisão do chefe, reclamar do tempo. Essa luta constante contra o que é. E essa briga, gente, é a receita certinha para o estresse crônico. O corpo fica em alerta o tempo todo. E, finalmente, o futuro. Se apegar ao futuro é a definição de ansiedade. É nossa mente tentando a todo custo resolver problemas que nem aconteceram ainda e que talvez nunca aconteçam. E atenção, isso não tem nada a ver com se planejar, com ser precavido. É uma preocupação que vira obsessão e que, bom, rouba toda a nossa paz. Ok, a teoria está clara, mas e na prática? Como é que isso funciona de verdade? Para ilustrar, vamos ver um exemplo muito forte e depois alguns passos práticos que dá para começar a usar. E para ver o desapego em ação, de verdade, talvez não exista história melhor do que a de José do Egito. A vida dele é uma verdadeira aula sobre como soltar o que a gente não controla, sem nunca deixar de ser o protagonista da própria história. Pensa só no que esse homem passou. Foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, depois foi preso por uma acusação totalmente falsa. Era uma camada de injustiça atrás da outra. Tudo, absolutamente tudo, fora do controle dele. E mesmo assim, ele não se deixou consumir pelo ressentimento. E tem um detalhe que é impressionante. Depois de ajudar o copeiro do faraó, ele foi simplesmente esquecido na prisão, por 2 longos anos. E não há nenhum sinal de que ele tenha ficado amargo ou revoltado. Pelo contrário, ele aceitou aquela realidade e continuou focado no que ele podia fazer ali, naquele momento. Aí vem o ponto alto da história. Anos depois, quando ele reencontra os irmãos, ele não joga nada na cara deles. Ele faz algo muito mais poderoso. Ele dá um novo significado para todo o sofrimento que passou.
Ele enxerga um propósito maior em tudo aquilo. Isso é desapego na sua forma mais ativa. Ele soltou o passado, não que não tenha doído, mas ele soltou. E foi isso que o libertou. Tá, e como a gente traz isso para o nosso dia a dia? 3 passos bem práticos. Primeiro, dê um nome. O que é que está aprendendo? Identifique claramente. Segundo passo, redirecione a sua energia. Quando a mente começar a rodar em círculos, pergunte: ok, o que eu posso fazer de útil agora? E terceiro, pratique a aceitação ativa. E olha, aceitar não é gostar, tá? É só reconhecer a realidade como ela é e parar de brigar com ela. É uma decisão, uma escolha de não desperdiçar mais energia com resistência. No final das contas, tudo se resume a uma pergunta bem simples. Onde a gente escolhe colocar a nossa energia? Porque a nossa energia é valiosa, né? Não dá para gastar à toa. E aí a gente chega a 3 verdades fundamentais. Primeira, o passado já foi, é imutável. Ficar preso lá só serve para roubar o nosso presente. Segunda, o presente, ele não muda com a nossa raiva, com a nossa resistência. Ele responde quando a gente se adapta. E terceira, o futuro, ele não é controlado pela nossa preocupação. Ele é construído pela ação que a gente toma agora. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. O que se torna realmente possível quando paramos de lutar contra aquilo que não podemos mudar? Já parou para pensar na quantidade de energia, mental, emocional, até física, que se libera com isso? O que daria para construir, para criar, para curar com toda essa energia de volta nas nossas mãos? A resposta para essa pergunta? Bom, essa resposta é o verdadeiro prêmio do desapego.